Amados irmãos, vamos dar continuidade a este assunto que nós estamos estudando aqui em Mateus capítulo 16, os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Vamos ter um tempo de oração. Amado Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, pedindo a Tua ajuda, pedindo a Tua direção na Tua palavra, pedindo a revelação, Senhor. Vem nos dê a Tua revelação. Vem, Senhor, e nos edifica com a Tua voz. Senhor, traz luz ao nosso coração sobre estas verdades que temos estudado aqui, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, nós vimos aqui, Mateus capítulo 16, o versículo 13 a 28, nós vimos os 4 fundamentos da doutrina apostólica: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Nós temos aqui, em todo este relato, já vimos um pouco daquilo que doutrinariamente falando é Cristo. O que é Cristo? Nós temos aqui essa maravilhosa definição que nós vimos. Cristo é um corpo constituído de muitos membros, sendo ele o cabeça e a igreja o seu corpo. Aquilo que está lá em Efésios, capítulo 1, quando Paulo diz, a partir do versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele está falando da ressurreição de Cristo, que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, acima de todo principado e potestade, acima de todo nome que se possa referir, não só deste século, mas também o vindouro. E para ser o cabeça sobre todos, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então nós vimos aqui, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós vimos, pelos textos citados, Colossenses capítulo 2, versículo 2, Cristo é o mistério de Deus. Apocalipse capítulo 10, e o versículo 7, diz que quando o anjo tocar a 7ª trombeta, o mistério de Deus será revelado. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz que o anjo tocou a 7ª trombeta, e houve-se uma voz que disse: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz que o vencedor ele terá um novo nome. E no versículo 27, diz que o vencedor, ele vai reger o mundo com uma vara de ferro, porque terá autoridade sobre as nações. E aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, diz que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Cristo é um corpo constituído de muitos membros. E Paulo teve a visão de Cristo como cabeça e da igreja como corpo de Cristo, lá no caminho de Damasco, quando ele foi vencido, capturado por aquela luz, por aquela voz, que falou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, naquele dia ele viu que quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Naquele dia ele viu que Cristo é Deus com Deus, ele é o eu sou. Mas não somente isso, ele viu que a igreja e Cristo é um corpo só. Me persegues. Ele não perseguia Cristo, ele perseguia a igreja de Cristo. Mas ele sabia que tocar na igreja de Cristo era tocar em Cristo. Então, todos esses textos trazem para nós com toda clareza que Cristo é o seu corpo, é aquele novo homem da nova criação, que está lá em Efésios, no capítulo 4, e o versículo 24. Agora, irmãos, sabemos que esta verdade doutrinária é a verdade
que o inimigo tem procurado destruí-la desde o primeiro século da história da igreja. E nós vimos o exemplo da igreja de Éfeso. Nenhuma outra igreja no Novo Testamento recebeu uma extraordinária referência como a igreja de Éfeso. Nenhuma outra. Paulo chegou ali por volta do ano 54, e quando você vê, já havia passado 10 anos, alguns estudiosos acreditam que Paulo tenha saído da prisão e ele tenha visitado Éfeso. É apenas uma suposição histórica. Mas o certo é que já havia se passado 10 anos, e aquela igreja rapidamente, ela foi perdendo aquele vigor espiritual. Os dois grandes fundamentos da vida daquela igreja, do seu testemunho, eram o amor, a comunhão e a verdade. E é isso que o inimigo faz para destruir a igreja, destruir a comunhão, destruir a verdade. Porque esses dois conceitos, comunhão e verdade, não são conceitos teológicos, são conceitos eternos, são conceitos que eles derivam daquilo que é a própria essência de Deus. E a igreja precisa saber que comunhão e verdade é o próprio dispensado Deus triuno para ela. Então o inimigo ele vem destruindo a comunhão e a verdade, porque ele quer destruir a igreja do seu fundamento, que é Cristo. E o que nós temos visto, falo com muita tristeza, é o quanto o inimigo tem destruído esse glorioso fundamento apostólico, Cristo. Ele não tem sido cabeça. Os homens têm encabeçado. Ele não tem tido centralidade. O homem tem centralidade. É muito comum a gente ouvir pessoas dizer assim: fulano é o fundador desta igreja. A única capacidade que o homem tem é de tentar afundar a igreja, porque fundar só o Senhor Jesus. Ele disse: eu edificarei minha igreja. Então, esses pontos para nós são vitais, são inegociáveis. Agora, vamos para o outro fundamento, a igreja. O que é a igreja? Então, como eu já disse, a igreja é o corpo de Cristo. Ela não é uma instituição. A igreja é a expressão visível do Cristo que está no trono. Eu vou repetir isso com muito cuidado. A igreja é a expressão visível do Cristo que está no trono. A igreja, ela tem a sua realidade de formação através do poder da vida em ressurreição. Você pode ver isso como lendo Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Deus não está fazendo uma observação, Ele está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo que não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que seja idônea. Então você vai ver que Deus leva Adão a um sono, e Ele tira da costela de Adão, Ele tira a mulher. Aqui nós temos uma linda definição. O que é a igreja, irmãos? A igreja é aquela parte que foi tirada de Cristo no poder da ressurreição. Isso é a igreja. A igreja foi gerada pelo poder da vida e ressurreição. A igreja é aquela parte tirada de Cristo. É o que nós somos, irmãos. Nós somos esta igreja. Nós somos o povo de Deus. Nós precisamos afirmar isso. Então, como eu disse na mensagem anterior, Deus hoje está nos levando a um processo de restauração. Assim como no final da dispensação passada. Como foi o final da dispensação passada? É o que você vai ler no livro de Neemias. Quando Deus agora, Ele vai usar algumas pessoas. Primeiro Ele vai usar, lá no livro de Esdras vai nos mostrar, o governador Zorobabel, o sacerdote Josué. Esses homens voltam com 50 mil judeus vindo da Babilônia para poder reedificar a casa de Deus, que estava em ruínas. Isso aconteceu no tempo do profeta Jeremias. Ele passou 40 anos tentando levar o povo a arrependimento, mas aquele povo não ouviu.
E o que foi que aconteceu, irmãos? A Babilônia entrou, destruiu o templo, saqueou os utensílios sagrados, foram levados para o templo do deus Marduk na Babilônia. E aí nós sabemos o que aconteceu. A cidade foi destruída e começou o cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. Daniel, no capítulo 9 do seu livro, ele lê o livro de Jeremias, ele ora, ele clama, para que Deus restaure a sua casa. E ele chega a dizer assim: faze isto por amor a ti mesmo. Deus ouviu essa oração, porque estava no seu coração. Então ele vai levantar Zorobabel, Josué, ele vai levantar Esdras, ele vai levantar Esther, ele vai levantar Neemias, para que haja uma restauração completa. Então, termina aquela dispensação. A próxima história, depois do livro de Neemias, está no capítulo 2 de Lucas. Nós encontramos um pequeno remanescente. Aquele pequeno remanescente é fruto daquela restauração. E o que ocorre, meus irmãos? Nosso Senhor vem para aquele grupo tão pequeno. Da mesma forma hoje, o Senhor, Ele está restaurando a sua casa. Cristo está em busca de um povo que tem Ele como centro, como cabeça, como Senhor, não como objeto de culto, nem como objeto de adoração. Nós podemos fazer dele o objeto da nossa adoração, objeto do nosso culto, objeto para muitas coisas. Ele não é o objeto, ele é o Senhor. Ele é o fundamento. Sem ele, nós podemos ser uma instituição, podemos ser uma religião, podemos ser uma associação, podemos ser qualquer coisa, mas nunca a igreja. E disse: eu edificarei minha igreja. Ele não edifica a igreja com algo que não seja dele, com algo que não esteja nele. Ele edifica a igreja com aquilo que é ele. Ele é o próprio material da edificação dessa igreja, porque ele se deu por ela. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer que ele se deu por ela para apresentar para ele mesmo uma igreja gloriosa. Então nós estamos sendo conduzidos para isso. Ele está fazendo essa obra na nossa vida, para que ele tenha uma igreja para a sua satisfação. Deixe-me mostrar 2 textos aqui para vocês. Eles são de extrema importância para que a gente possa ver isso com seriedade. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 17. Veja o versículo 1, está assim: veio um dos 7 anjos, Apocalipse capítulo 17, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, e falou comigo: vem, e mostrar-te-ei a sentença da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Tipologicamente falando, a frase muitas águas significa povos, pessoas. Veja o capítulo 21, versículo 9. Então, preste bastante atenção na linguagem desses 2 versículos. Então, no capítulo 17, 1, está assim: vem, mostrar-te-ei a sentença da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Capítulo 21, versículo 9. Veio também um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheia dos 7 últimas pragas, e falou comigo: olhe bem, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Você consegue juntar esses 2 textos? Consegue ver o paradoxo que existe entre eles? O primeiro diz: vem, mostrar-te-ei a sentença contra a grande meretriz. O segundo diz: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Esse paradoxo aqui, ele percorre todo o livro de Apocalipse. Todo o livro de Apocalipse. Quando você termina as 7 cartas, você vai ver de maneira muito especial as 2 últimas. Quais são elas? Laodiceia e Filadélfia. Então você vai ver que essa linha de Filadélfia, ela percorre todo o livro de Apocalipse. E quando você olha a linha de Filadélfia, da mesma forma, vai percorrer todo este livro. Só que esta linha de Filadélfia, ela segue um passo mais além.
Porque você vai ver como o Senhor, Ele tem um povo especial. À medida que você vai lendo a história de Filadélfia, você vai ver que essa igreja é uma grande mensagem para nós, como também a igreja de Laodiceia. Porque Filadélfia é uma mensagem de encorajamento, e Laodiceia é uma extraordinária exortação, de cuidado. Laodiceia é caracterizada pela grande apostasia, pela frieza, pela indiferença. Aquilo que deteriorou, aquilo que degradou em nossa realidade de igreja. A igreja de Laodiceia é uma igreja onde você vai encontrar o Senhor fora dela. O Senhor está assim, batendo na porta. Eu já vi muitos pregadores usar esse texto de uma maneira positiva, assim dizendo: irmãos, o Senhor está batendo na porta, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Não faça isso com a palavra de Deus, não vilipendia a palavra de Deus. Esse texto é extremamente negativo. Porque o Senhor, se Ele é o dono, Ele é o cabeça, Ele tem centralidade na igreja, Ele não precisa bater na porta, Ele tem a chave dela. A igreja é a casa de Deus. Se você é o dono da casa, você não bate para entrar, você tem a chave. Está entendendo? Olhe o que ele diz: na casa, que é a igreja do Senhor, de meu Pai, há muitas moradas. Se você ler aqui João 14, se você nesse mesmo capítulo 14 de João, o versículo 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, a igreja é o templo de Deus, é o lugar da morada de Deus. E em Laodiceia, aonde o Senhor estava? Ele estava fora. Filadélfia. O que o Senhor diz em Filadélfia? O Senhor diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Em Laodiceia a porta está fechada. Em Filadélfia a porta está aberta. O Senhor colocou uma porta aberta. Quando você termina de estudar, de ler o capítulo 3 de Apocalipse, o que você vai ler no capítulo 4? Como inicia o capítulo 4 de Apocalipse? João vai ter uma visão e diz assim: eis uma porta aberta nos céus. Se você usa o princípio da hermenêutica para interpretar isso, você vai ver que essa porta nos céus, ela tem uma sintonia com a porta aberta na terra. Lembra o que o Senhor disse para Pedro no capítulo 16 que nós lemos? Dar-te-ei a chave do reino. Tudo que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. O que quer dizer, irmãos, que o assunto igreja é um assunto celestial. A igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. A igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Quando você olha a palavra de Deus, você se lembra daquele sonho de Jacó, quando ele vê aquela escada que tocava os céus, ele diz assim que Deus estava no alto daquela escada. Ele estava no alto, porque aquela escada tocava os céus e Deus estava no alto dela. Ele viu os anjos subindo e descendo por aquela escada. Ele havia um movimento espiritual. O Senhor não vai interpretar isso quando ele se encontra com Natanael e João. Deus estava no alto dela. E aí, Jacó vai dizer que aquele lugar era a casa de Deus, era a porta dos céus. Então, como que Jacó define a casa de Deus? A porta dos céus. Betel. Betel significa casa de Deus. Meus irmãos, isso é tão sério. Porque você sabe que Betel faz um paradoxo com Babel. Como que era Babel? Os homens levantaram uma torre. Levantaram uma torre porque eles queriam tocar os céus. Mas só que diz que eles queriam levantar uma torre para tornar célebre o seu nome, ou os seus nomes. Eles queriam uma torre para tocar os céus. Você vê, porque Babel ele foi construída de baixo para cima, com o propósito de tocar os céus. O que significa Babel? Confusão.
E o que significa Betel? Casa de Deus. Só que Betel é visto de cima para baixo. Lembra de Atos 10? Quando Pedro tem a visão daquele grande lençol com as pontas invertidas? Lembra disso? Ele estava lá em Jope, ele teve uma visão. Ele viu aquele lençol de pontas invertidas. Estava todo tipo de animal ali que eles não comiam. E Deus falou assim, mata e come. Comer na Bíblia é comunhão. Pedro foi o único homem em todo o mundo que disse, não, Senhor. Mas ele obedeceu. Porque ali o Senhor estava mostrando o que era a igreja. A igreja não era só de judeus, a igreja incluía os gentios. Quando Pedro terminou essa visão, o que aconteceu? Cornélio, o primeiro gentil no livro de Atos a se converter, tinha mandado mensageiros atrás de Pedro. Então Pedro agora vai até Cornélio, e agora o evangelho toma um outro rumo, sai da esfera do judaísmo e começa a entrar na esfera dos gentios, que somos nós. Então você vê, irmãos, a igreja ela é celestial, a igreja não é uma invenção, não é um plano de homem. Quando você vê muito essa coisa do homem edificando a igreja, está edificando uma torre de Babel, é uma coisa de confusão. Aí vai ter briga de poder, vai ter briga disso, vai ter problema, vai ter tanta doença, vai ter tanto divórcio, vai ter tanta coisa ruim, irmãos. Mas quando o Senhor está edificando, vou dar um texto para vocês, está lá, em 1 Reis, lá no capítulo 6, quando fala ali da edificação, diz que as pedras que foram edificadas, as pedras da edificação do templo, da casa de Deus, elas eram quebradas fora, elas eram cortadas fora de Jerusalém, porque aonde estava sendo edificada a casa de Deus não podia ter barulho. Isso é lindo demais. As pedras eram talhadas, elas eram cortadas fora de Jerusalém, porque lá onde estava sendo edificado não podia haver barulho, porque a edificação de Deus é uma edificação onde não tem confusão. A edificação de Deus pode ter oposição, como você vai ver no livro de Esdras, no livro de Neemias, porque o inimigo não quer que a casa de Deus seja levantada. Mas Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando você lê o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, o que você encontra? Você encontra uma grande cidade. Qual o nome dessa cidade? Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? É a cidade onde nós vamos morar? Claro que não é. Claro que não é. Você sabia que esses hinos que cantam, Jerusalém, Jerusalém, onde eu vou habitar, onde eu vou morar, é uma heresia. As pessoas que cantam isso não sabem nem onde está o capítulo 21 de Apocalipse. Nunca, irmãos, aonde? Eu só ler aqui o versículo 9 e 10 do capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 9. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E o versículo 10. E levou-me a uma alta montanha e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Vem mostrar-te-ei o quê? A cidade? Não, uma noiva. Uma noiva. Que noiva é essa? Jerusalém. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, irmãos, é a composição máxima da obra de Deus. É só você pegar as medidas dela, é só você pegar os materiais dela. Essa cidade tem 12 fundamentos, 12 fundamentos. Capítulo 21, versículo 14, diz que cada fundamento da Nova Jerusalém, cada fundamento da Nova Jerusalém, cada um desses fundamentos, está relacionado com o nome dos apóstolos de Cristo. O primeiro fundamento é jaspe. Se você abre sua Bíblia em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 6, você vai ver ali a lista dos apóstolos. Aí você vai ver ali no capítulo 3 de Marcos, a lista do nome dos apóstolos. Então você vai ver que o primeiro dos apóstolos citado na lista é Pedro. Jaspe é a pedra de Pedro. Entende isso? É uma coisa linda. Então cada um desses apóstolos, seus nomes estão ali. E por quê, irmãos? Por que pedras preciosas? Deus vai falar todo o evangelho da graça nessas 12 pedras. Eu não tenho tempo para falar isso. Mas esse é um dos assuntos mais gloriosos do livro de Apocalipse. Mais gloriosos. As pedras preciosas. Essa pedra, se você ler o capítulo 4 do livro de Apocalipse,
João vai ter uma visão de alguém sentado no trono. Ele vai ver que esse que está sentado no trono é como a pedra de jaspe. Então, o que é a pedra de jaspe? Se você olhar a pedra de jaspe que nós conhecemos aqui, ela é uma pedra opaca, a luz não passa. Não está falando da pedra de jaspe que nós conhecemos aqui no Brasil. Lutero, quando fez a tradução da Bíblia do latim para o alemão, ele não usou a palavra jaspe, ele usou a palavra diamante. E as melhores e mais antigas versões da Bíblia também não tem jaspe, tem diamante. E você vai ver que isso tem tudo a ver com Pedro, porque o diamante, ele tem uma composição muito simples e comum, que todo final de semana os gaúchos jogam fora, que é o carvão do churrasco. E você sabe, é isso mesmo, a composição química é a composição do carvão. Pedro era isso, ele era um torrão. Torrão. Só que quando você pega um carvão e leva a uma temperatura de 5.000 graus Celsius, com a atmosfera a 100, sabe o que acontece? Um carvão vira um lindo diamante. É o poder da pressão. É o poder da pressão e da alta temperatura, sofrimento e aflições. É o caminho da cruz, para que um dia nós, com tantas debilidades, com tantas vulnerabilidades, nós, tão suscetíveis a fraquezas e fracassos, um dia vamos estar diante dele como uma pedra preciosa que foi trabalhada, lapidada, talhada, cortada para receber o brilho da vida do nosso Senhor Jesus, o brilho da sua glória. Então, é isso que vai falar essas pedras preciosas. As portas da Nova Jerusalém, você se lembra de que era? Pérola. Pérola. Aquelas portas da Nova Jerusalém, todas as portas de pérola. O que fala pérola? Fala do poder da vida e ressurreição. Você sabe a história de uma pérola. Então está ali, a ostra no fundo do mar. Mas se algum elemento nocivo à sua natureza cair dentro daquela ostra, ela é envolvida por uma substância chamada nácar. Essa substância que pega aquele elemento nocivo à sua natureza, vai virando aquela linda pérola. Isso fala do poder da vida em ressurreição. Então, tudo nessa cidade comunica a pessoa e a obra de Cristo em nossa vida. E é justamente isso, irmãos, a igreja é isso. A igreja não é o que ela se tornou por ela mesma. A igreja, ela é o que é, e ela será uma igreja gloriosa, porque Cristo veio por ela, viveu por ela, morreu por ela, ressuscitou por ela, está no trono por ela e voltará para ela. É isso, meus irmãos. É a obra dele. Ele está lá agora no trono como o nosso sumo sacerdote. Nós temos que ter isso em vista. Nós temos que olhar para esse capítulo 21 e 22, porque quando eu leio o Apocalipse, o que eu vejo de glória neste livro, porque neste livro me diz que Satanás será extinguido eternamente. Neste livro mostra que a igreja do Senhor Jesus, essa igreja que nesses 2000 anos sofreu todas as formas de perseguições, o inferno a todo tempo se levantou para destruir, para extinguir esta igreja. Apocalipse é uma cidade nupcial. E nessa cidade, uma coisa eu sei, que essa cidade, quem vai morar nela é Deus, porque nela estará o santuário de Deus. Diz que ele vai habitar no meio do seu povo. Essa cidade diz que nós seremos uma noiva para a satisfação de Cristo. Nós seremos os muitos filhos que constituirão a família eterna de Deus. Essa cidade nos diz que nós seremos um templo para a santa habitação do Espírito de Deus. Então tem tudo a ver com o que Deus está fazendo na nossa vida hoje, como filhos, como noiva e como templo. É isso que é igreja, irmãos. Esse é o trabalho de Deus na sua igreja. Esta é a casa de Deus. Não é uma instituição, não é uma religião.
É isso que nós temos que ver. É isso que nós temos que entender. Esse é o segundo fundamento, a igreja. Há um outro fundamento aqui que nós precisamos atentar, que é a cruz. O que é a cruz, irmãos? Nós temos que entender a cruz em 3 pontos. Em primeiro lugar, a cruz como princípio eterno em Deus. Guarde isso. A cruz como princípio eterno em Deus. Há um princípio que governa as ações de Deus em relação ao seu povo. Esse é o princípio da cruz. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal diante de Adão, Ele está colocando ali o princípio da cruz, onde o homem precisava negar a si mesmo. Porque o desejo de Deus, ao criar o homem conforme a sua imagem e semelhança, era para que um dia esse homem pudesse amadurecer em obediência pelo trabalho da cruz, como princípio eterno em Deus, e um dia esse homem pudesse ser a morada de Deus. Essa seria a glória da criação. Como a obra da criação e a glória da criação sofreu esse profundo ataque por causa da queda, porque o homem desobedeceu, o homem renunciou ao princípio da cruz, aí Deus enviou o segundo homem, Adão, foi derrotado, ele fracassou no jardim, agora Deus nos dá o segundo homem, porque o primeiro falhou. Esse segundo homem é o Filho de Deus. Esse segundo homem, ele é invencível, ele é impecável. Esse segundo homem, o nosso Senhor, ele veio e ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele glorificou o Pai. E agora, na obra dele, ele restaura todas as coisas, inclusive a criação. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19, você vai ver algo muito especial. Eu não tenho tempo de falar sobre essa porção de Romanos, mas aqui nesse capítulo 8, a partir do versículo 19, Paulo vai falar da ardente expectativa da criação, que seja manifesto, os filhos de Deus, os ruiós. Aí ele vai falar de 3 gemidos do Espírito. 3 gemidos do Espírito. E ele vai falar ainda, além desse ardente desejo da criação, dos 3 gemidos do Espírito. O primeiro gemido do Espírito tem a ver com o ardente desejo da criação de ser restaurada. A criação geme para que ela seja restaurada. Não somente ela, mas também nós gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo, quando esse corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade, em nós for tragada a morte pela vitória. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. E é também o último gemido, está lá no versículo 26, que é o gemido do Espírito, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele nos assiste em nossas fraquezas. E esse Espírito, além de nos assistir em nossas fraquezas, ele geme com palavras inarticuláveis, gemidos inexprimíveis. Então nós temos aqui todos esses gemidos, nós temos aqui todo esse clamor, que é o clamor da criação. E um dia, Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 10, que Deus vai convergir todas as coisas aos pés do cabeça exaltado. A criação será restaurada. E sabe por quê? Porque a obra da cruz reintegra todas as coisas. Ainda há um poder que opõe, ainda há um tempo que Deus nos deu, esse tempo está chegando ao fim. Mas um dia, Deus vai trazer seu Filho a nós. E quando ele vier, Paulo diz assim em Romanos, no capítulo 16, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, Deus vai trazer Cristo, e Ele vai trazer também, colocar aos pés de Cristo, a restauração de todas as coisas, e Ele vai inaugurar o seu reino aqui, que terá um período de 1000 anos. Então, nós temos que saber que tudo isso só será possível por causa da glória da obra da redenção lá no Calvário. Então, escute, meus irmãos, isso é muito importante para nós.
É entender que aquilo que o homem perdeu no primeiro homem, aquilo que nós perdemos no primeiro homem, nós ganhamos no segundo homem. Tanto a criação será restaurada, como também nós seremos conduzidos a uma esfera eterna. E esta obra da esfera eterna já começou dentro de nós. Então, deixe-me colocar esse ponto mais para frente, porque a gente vai abordar isso quando falar do reino. Então, primeiro, a cruz como princípio eterno. Depois nós temos a cruz, aquela na qual o nosso Senhor morreu por nós. A cruz, a qual o nosso Senhor morreu por nós, a cruz do Calvário. E em terceiro lugar, nós temos a cruz como princípio, como um estilo de vida. A cruz que deve governar os nossos afetos. A cruz que tem que esmagar o nosso velho homem. A cruz que tem que tratar com a nossa glória humana. É o caminho da cruz. Então, cruz como princípio eterno em Deus, a cruz a qual nosso Senhor Jesus carregou, a cruz na qual ele morreu, e agora o caminho da cruz, onde nós precisamos negar a nós mesmos. Como o nosso Senhor disse, se você quiser ganhar a vida eterna, você precisa perder a vida da alma. O que é perder? É deixar a cruz trabalhar nos seus afetos. O que é a alma? O que é a alma? A alma tem 3 faculdades: a mente, a vontade e as emoções. O que sinto, o que penso e o que quero. As grandes batalhas espirituais da nossa vida ocorrem aonde? Na nossa alma, na nossa mente. A mente é a faculdade mais elevada da alma. Nós temos um espírito que também tem 3 faculdades. A intuição, onde nós recebemos a voz de Deus. A intuição é a faculdade onde Deus fala. Nós temos a consciência, que é a faculdade mais importante do nosso espírito. Porque é na consciência onde nós temos todo o conhecimento, toda a revelação do mundo espiritual. E temos a nossa comunhão. A comunhão é o lugar da habitação de Deus em nós. Então, resumidamente, são esses pontos que nós precisamos entender. O que aconteceu? Com a queda, a alma passou a ocupar um lugar central em nossa personalidade. E aí o homem passou a viver uma vida egocêntrica, porque o ego passou a ser o centro. O homem já nasce caído. Como diz Paulo em Efésios capítulo 2, e vos vivificou estando vós mortos espiritualmente em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o espírito da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da desobediência. Então aqui está uma descrição de todos nós. Éramos por natureza filhos da ira. Estávamos num estado de desobediência, porque tínhamos uma vida governada pelo ego. É isso que a Bíblia chama de carne. Carne é a natureza pecaminosa, caída, degradada. Então o que aconteceu, irmãos? O homem agora está completamente separado de Deus e o seu espírito está inativo, porque ele está caído. Ele precisa ter um espírito regenerado. E aí você precisa entender especialmente o capítulo 6, 7 e 8 da Epístola aos Romanos. Porque aí você vai ver como que é todo esse processo do trabalho da cruz na nossa alma. Porque, irmãos, lembre-se, a palavra pecado e a palavra pecados são termos distintos dentro da Epístola aos Romanos. Pecado é natureza caída, é a natureza herdada, e pecados são os frutos dessa natureza, são as obras da nossa carne. E aqui é um detalhe muito importante. Deus, ele perdoou os nossos pecados. E o nosso pecado, a nossa natureza, é a cruz que trabalha. A morte de cruz de Cristo perdoou os nossos pecados. Agora, o nosso pecado, nós precisamos
da cruz. Dos nossos pecados, nós precisamos de perdão. Do nosso pecado, precisamos de libertação. E é onde nós experimentamos a libertação pelo trabalho da cruz. Porque o nosso ego, ele nos leva para baixo. Existe dentro de nós uma natureza imperiosa, que está em completa colisão com a vontade de Deus. E aí que entra a cruz. Porque o trabalho da cruz é nos tirar da nossa vontade e nos levar ao governo da vontade de Deus. Este é o trabalho da cruz. É trabalhar nossa natureza. Porque nós somos pecadores por natureza. Só que agora nascemos de novo. E como eu nasci de novo e ainda essa natureza opera dentro de mim, aí entra o caminho da cruz. Esse é o evangelho de Deus, irmãos. Se você não entende isso, você vive uma batalha inútil, sem saber por que está lutando. Você não compreende esse poder. E aí você vive subjugado por pecados ocultos, por vícios dos quais você não consegue se livrar. Então nós precisamos conhecer o trabalho da cruz, essa vida cristã de renúncia. Renúncia, negar a nós mesmos. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Sabei, pois, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado, esse corpo tem que ser destruído, não sirvamos mais ao pecado como escravo. No capítulo 6, versículo 2, 6,6 e também 6,12, Paulo vai dizer assim no 6,12, não reine, Romanos 6,12, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Então o pecado não pode reinar, não pode nos dominar, não pode nos escravizar. Mas por que muitas vezes somos escravizados pelo pecado? Não conhecemos o caminho da cruz, não conhecemos o trabalho dela na nossa vida. É um trabalho libertador. Irmãos, o nosso espírito ele é salvo o dia que cremos. A nossa alma é salva num caminho. É o caminho da cruz. Aquilo que está lá em Pedro, a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma é um processo, é santificação. Então, por um lado, a cruz ela vai trabalhando no nosso ego, na nossa carne, no nosso pecado, dessa natureza adâmica. Ela vai trabalhando. Para quê? Para que nós possamos experimentar vida. Isso é santidade. Santidade. Então, muitos cristãos desconhecem isso. Sabe como que eles vivem a vida cristã? Sem sentido. É lutando de uma maneira inútil. O cristão vai vivendo uma vida religiosa, vida de penitência, e não vida de cruz. Não compreender esse trabalho dela. Nosso Senhor Jesus disse, negar a nós mesmos. É você saber que você está numa guerra. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ele vai dizer que nós estamos numa guerra. Nós estamos batalhando. É a luta da carne contra o espírito. Andai no espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Porque a carne luta contra o nosso espírito. A carne, essa natureza pecaminosa luta, essa guerra continua e vai continuar. Mas ele coloca aqui um ponto muito importante, andai. Essa palavra aqui, esse termo, está no imperativo, é o modo imperativo no grego, porque é uma ordem, é andar no espírito. E o que nos habilita a andar no espírito é o caminho da cruz. O caminho da cruz é que nos leva a andar no espírito. É você saber que você precisa renunciar à vontade da sua carne, é não aceitar que ela domine, que ela reine. Você sabe que ela está aqui, mas você não pode deixá-la reinar. Paulo fala que nós não podemos fazer provisão para a carne. Se eu sei que algo me faz mal, se eu sei que algo fere o Espírito Santo na minha vida, então por que eu vou alimentar aquilo? E Paulo coloca 3 coisas que para nós é importante. Aliás, 2. Vamos colocar assim. Lá em Atos capítulo 7, quando Estevão está pregando, ele fala sobre resistir o Espírito. Ele diz, vós resistis ao Espírito. Nós podemos resistir ao Espírito. Podemos resistir ao Espírito.
No capítulo 4 da Epístola aos Efésios, Paulo vai dizer para nós não entristecer o Espírito, versículo 30. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo vai dizer no versículo 19, não apagueis o Espírito. Então nós podemos resistir, nós podemos entristecer, nós podemos apagar o Espírito Santo. Qual a única forma de nós não resistir, não entristecer e não apagar o Espírito? Andar no Espírito. Então ele coloca dois imperativos. O primeiro está aqui, Gálatas 5,16, andar no Espírito. E o outro imperativo, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. Vinho aqui é uma figura de deleites da carne, do gozo da nossa carne. Não vos embriagueis, não vos embriagueis. Olhe bem, com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Este é o imperativo. É a única forma de nós andar e viver a vida cristã. Do contrário, meus irmãos, você vai viver uma vida não é ascensional. Quando Paulo fala assim, em Filipenses capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos interpretar esse texto. A palavra soberana aí é a palavra anos, no grego, que significa ascensional vocação. A vida cristã, irmãos, quando você está andando no Espírito, quando você tem o caminho da cruz como estilo de vida, sabe o que acontece? Você vai ter um viver ascensional, você vai ter uma vida cristã voltada para o alto, a vida num plano mais alto. Digo para vocês, irmãos, que uma das grandes tragédias cristãs do nosso tempo é a mediocridade espiritual. Mediocridade espiritual. Muitos cristãos, eles são cristãos nominais. Eles não conhecem fundamentos doutrinários. Eles não conhecem fundamentos práticos da vida cristã. Eles não sabem nada sobre esses fundamentos que estamos estudando. Não sabem o que é caminho de cruz. Não sabem nada. Eles ouvem qualquer coisa. Eles ouvem qualquer mensagem. Eles leem qualquer livro, menos a sua Bíblia. E quando lê a Bíblia, lê como livro, não como palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia como livro, você não sente falar de Deus. Mas quando você lê a Bíblia como a palavra de Deus, você sente que ela está te lendo, ela está falando com você. Ela está te inquietando, ela está penetrando no seu coração, porque ela é vida. Você toca a vida da palavra, e a vida da palavra toca o seu ser. Porque a palavra de Deus, quando ela é lida de maneira espiritual e edificante, você toca o próprio Deus, porque Deus e a sua palavra é uma coisa só. Por mais que seja a palavra escrita, mas dessa palavra escrita nós tocamos a palavra viva. E essa palavra viva tem a ver com a natureza e o ser de Deus. Então nós temos que entender isso. Esse é o ponto que todos nós precisamos saber. É disso que o Senhor está nos falando agora. É dessa verdade. Caminho de cruz, tratar com o nosso velho homem. Eu me lembro de uma história contada por Mortimer Mani. Ele conta a história de um homem que morava numa casa alugada. Então, o dono daquela casa chegava esmurrando a porta. E aquele homem acordava, e o dono daquela casa dizia, eu quero o aluguel. Aí disse, mas nem venceu o aluguel, então sai agora. Eu estou precisando do dinheiro do aluguel e quero que você saia. Aí aquele homem desesperado disse, olha, então volta amanhã, eu vou tentar levantar o dinheiro. E pagava ele. Aí ele chegava, pouco tempo depois, batia na porta, subjugava ele, disse, eu quero o aluguel do mês que vem. Disse, mas nem venceu, não quero saber, se você não me pagar, então sai da minha casa. Tem muitas pessoas querendo essa casa. E aquele homem sempre subjugado, sempre sofrendo. Um dia alguém bateu na porta, educadamente, e aquele homem saiu. E disse, quem é você? Ele disse, eu sou o novo dono dessa casa. Eu sei que você foi muito explorado. Agora fique tranquilo, você nunca mais vai ser explorado. Então mostra como nós vivíamos subjugados por Satanás, explorados, abusados, humilhados, envergonhados. Agora um novo Senhor entrou dentro do nosso coração. Agora, irmãos, é Ele que está adornando esse lugar. Então nós temos que andar no Espírito, nós temos que fazer provisão para o Espírito e não para a nossa carne.
E o caminho para isso, irmãos, é o caminho da cruz. Entender como ela trabalha os nossos afetos. Como ela trabalha os nossos afetos. Como ela corta aquilo que atrapalha a nossa vocação celestial. Como ela vai trabalhando a nossa vida, impedindo que nós tenhamos um viver medíocre. A cruz, ela trabalha o nosso ego. A cruz trabalha a nossa glória pessoal. Então, nós temos que entender que esse maravilhoso viver cristão é o que nós temos como o caminho da cruz para nós. E por último, irmãos, esses assuntos desses 4 fundamentos são assuntos que nós nunca vamos esgotar aqui. Mas por último, eu quero colocar sobre o reino. O reino. O que é o reino? Qual é o melhor entendimento do reino? Então vamos entender o reino em 3 aspectos: o reino presente, o reino futuro e o reino eterno. Então, basicamente, irmãos, o assunto do reino tem a ver com o Senhor entrar para dentro de nós, receber o reino. Isso está lá no capítulo 3 do Evangelho de João, naquele encontro do nosso Senhor com Nicodemos. Nós temos que receber o reino como uma criança. Nosso Senhor disse para nós receber o reino como uma criança. O que significa receber o reino como uma criança? É o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Se ele não nascesse de novo, ele não poderia entrar e nem ver o reino de Deus. Mas antes de entrarmos para dentro do reino, o reino tem que entrar para dentro de nós. Nós temos que recebê-lo como uma criança. Nós temos que perder tudo desse velho homem. E eu creio que esse é o ponto que muitos acham difícil. Porque o reino, ele tem a ver com a supremacia de Deus e a sua obra em nós, por meio do seu Filho e do seu Espírito. Porque o desejo de Deus sempre foi ter o homem para a sua morada. Irmãos, olha que coisa impressionante. O eterno desejo de Deus sempre foi ter o homem para a sua morada. Irmãos, Deus não criou Adão e Eva para o jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden para ele. Deus não criou o homem para habitar o jardim do Éden. Deus criou o homem para habitar ele. Deus criou o homem para que o homem fosse habitado por Deus. Sabe como chama isso? Entremesclar. Porque é justamente o que vemos hoje. É justamente o que está acontecendo conosco. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, Jesus disse, ele, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, nós sabemos que ele desceu em Atos 2, mas no capítulo 14 do Evangelho de João, o versículo 16, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Ele veio para nos habitar para sempre. Ele veio para nos habitar, ele veio para nos arrebatar, ele veio para nos levar para Cristo. É isso que ele está fazendo. Sabe quando foi que começou o arrebatamento da igreja? Quando o Espírito Santo desceu para dentro dela. Lembra quando foi que Eliezer chegou na casa de Rebeca, ele encontrou com Rebeca? Você se lembra disso? Ele encontrou com Rebeca para poder levar Rebeca até Isaac. Você lembra o que ele fez? Ele foi para a casa dela. Lá eles fizeram um banquete e pediram para ele sentar. Ele disse, eu não posso sentar. Não quero que vocês atrapalhem o propósito para o qual eu vim. Então, a família ficou assustada, porque aquele homem não tinha outro assunto. Qual era o assunto dele? O meu Senhor, ele tem um filho. E ele deu todo o seu tesouro, toda a sua riqueza para esse filho. E esse filho, ele está esperando uma noiva, e eu vim buscar essa noiva. Então a família disse, bom, então tudo bem, mas ela pode ficar mais 10 dias aqui conosco. Ele disse, não. Sabe por quê? Ele tem urgência. Então vamos perguntar para ela, queres ir com este moço? Ela disse, eu irei. Irmãos, é ela que arrebata o coração dele. Ela precisa ser uma noiva que arrebata, que ganha o coração dele. Isso é maravilhoso demais, irmãos.
Isso é glorioso. Nós precisamos ser uma igreja que arrebata o coração do nosso Senhor, que faça Ele voltar. Nós temos que apressar a volta dEle. Nós temos que amar e apressar a volta dEle, porque a obra do arrebatamento já começou, porque o Espírito Santo, como esse Eliezer, ele veio ganhar os nossos afetos, ele veio arrebatar os nossos afetos, ele está nos levando para Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que vai acontecer naquele grande dia, quando tocar a última trombeta. Vai ser o dia do encontro. Nós vamos encontrar com Ele. Nós precisamos ter consciência que o arrebatamento já aconteceu dentro de nós. A eternidade está dentro de nós. Nós somos um povo celestial, porque o reino de Deus entrou para dentro de nós. Quando o Espírito Santo veio e desceu para dentro de nós, ele trouxe aquilo que é o reino de Deus, porque ele é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito do Pai, ele é o Espírito Santo, ele é o Espírito da eternidade, e esse Espírito Santo, ele veio para nos habitar para sempre. Por isso ele não pode ser resistido, por isso ele não pode ser entristecido, por isso ele não pode ser apagado. Por isso que nós temos que andar no Espírito, por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito. Se você não tem isso como um estilo de vida, você está na contramão de tudo que Deus está fazendo no seu povo hoje. Então, o reino de Deus, ele veio para dentro de nós. Jesus Cristo veio pregando o reino de Deus. Esse reino que está dentro de nós. Depois nós vamos ter a segunda fase do reino, que é a fase futura. Está lá no capítulo 20 de Apocalipse, quando nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Quando o nosso Senhor Jesus vier, foi estabelecido o tribunal de Cristo. Então, ele vai vir, vai estabelecer o seu tribunal, nós seremos julgados, não nos nossos pecados, mas nas nossas obras. O que vai ser julgado vai ser a nossa fidelidade, o valor da nossa fidelidade. É isso que você tem que entender. Isso tem a ver com responsabilidade e serviço no reino, onde cada um vai poder ocupar os seus encargos baseado na recompensa que será dada de acordo com a fidelidade de cada um. Isso está em Mateus, no capítulo 25, na parábola dos talentos, e tantas outras parábolas, onde nós vamos ver isso. Há uma linda exposição quando Paulo fala sobre a obra de cada um. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, pode ser madeira, natureza humana, pode ser palha, obra humana, e pode ser feno, glória humana, madeira, palha e feno, natureza humana, obra humana, glória humana, ou pode ser ouro, natureza de Deus, pode ser prata, a obra de Cristo, pode ser as pedras preciosas, a obra do Espírito Santo. Paulo fala isso, porque o fogo vai vir, vai provar. O que for madeira, o que for palha, o que for feno, ele vai extinguir. E aqueles que tiverem suas obras conforme nós vemos aqui, madeira, palha e feno, serão reprovados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz que importa comparecermos todos perante o tribunal de Cristo para que sejam julgadas as nossas obras que fizemos no corpo. Julgadas as nossas obras, para que cada um possa responder pelas suas obras. Nosso serviço, nossa fidelidade, isso tem a ver com o reino. Mas lembre-se, primeiro ponto, o reino tem que estar dentro de nós. Dentro de nós. Então a primeira fase do reino é dentro de nós, caráter do reino. Nesse caráter do reino, irmãos, nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino. O reino precisa ter primazia, como está em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí todas as coisas serão acrescentadas. Então a recompensa pela fidelidade no reino tem que ser, em primeiro lugar, buscar. Isto é, ele precisa ter primazia. Isso corresponde claramente com o que está em Colossenses, no capítulo 3, quando Paulo diz: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas de cima e não nas daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Deus em Cristo Jesus. Então, buscar as coisas do alto. Nós precisamos ter uma mentalidade celestial. Meus irmãos e irmãs, escute o que eu vou dizer para vocês. Se o reino de Deus entrar dentro de nós, nosso padrão é celestial. Os nossos conceitos são celestiais. Tudo que nós fizermos tem a ver com o reino, para a glória de Cristo no seu reino.
nós passamos a ver as coisas de uma maneira diferente. Então o reino tem que entrar dentro de nós, porque depois nós vamos entrar para dentro do reino. Então primeiro ele entra, e é o que nós estamos vivendo hoje. Essa é a fase interior do reino. Ele está dentro de nós. A eternidade está dentro de nós. Depois nós vamos entrar dentro do reino, aonde nós receberemos encargos e responsabilidades. Aí, por último, nós teremos a fase eterna do reino. Aí é o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Isso demandaria muito tempo, mas só para vocês compreenderem esses 4 fundamentos: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Se nós entendermos isso, então nós entendemos aquilo que é conhecido como os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Tudo que nós temos nas epístolas sobre doutrinas, tem a ver com esses 4 fundamentos. Muito importante tudo isso, irmãos. Muito importante. Porque é isso que tem demonstrado e afirmado o que é a igreja e o que não é a igreja. É aqui que nós precisamos ter clareza. E se, como povo de Deus, nós não tivermos clareza quanto a esses 4 fundamentos, nossa vida vai ser uma vida meramente religiosa. Nós não estamos em conformidade com aquilo que Deus está fazendo. Então, encorajo os irmãos, encorajo aqui cada um de vocês a concentrar o vosso coração no estudo desses 4 fundamentos, para que nós não nos tornemos um mar morto, porque muitas comunidades que têm ignorado esses 4 fundamentos, a vida evapora. Eles não conseguem ser o mar da Galileia, aquele lugar que até hoje, se você vai ali, você contempla, é um grande lago, mas ele é tão grande, que durante muitos anos, naquela época, eles acharam que era um mar, mas de verdade é um grande lago. Ali há uma abundância de vida, uma abundância de vida. É isso que representa, irmãos, esses 4 fundamentos, abundância de vida. Mas nós podemos perder, como a igreja de Éfeso, podemos perder, e se perdermos, nós seremos reprovados. O Senhor removerá dentre nós o seu candeeiro, a sua funcionalidade, aquilo para o qual nós fomos chamados para viver como igreja. Nós podemos perder tudo isso. Por isso, é tão importante, antes de entender esses 4 fundamentos, compreender essa questão geográfica, essa metáfora como um pano de fundo, onde o Senhor nos fala essa verdade tão importante. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Bendito é o teu nome para todo sempre. Senhor, continue falando com o teu povo aqui. Senhor, nós precisamos ser ajudados, nós precisamos ser corrigidos, nós necessitamos ser edificados pelo poder da tua palavra. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude a ver estes fundamentos em nossa vida de igreja. Senhor, porque só assim nós podemos dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Pai, nos ajude como teu povo nesse tempo. Restaure em nós o testemunho da tua casa. Restaure em nós o testemunho do teu povo. Nós não queremos viver uma vida na contramão daquilo que tu estás fazendo. Vem, Senhor, restaura-nos. Vem, Senhor, restaure cada um desses fundamentos em nosso viver de igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos abençoe com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.